cristianismo é responsável pela elevação do padrão moral da sociedade. O mais de cá. Meu nome é Walter Henrique, tenho 40 anos e sou auxiliar técnico de educação. Para mim, o cristianismo é responsável pelo avanço da humanidade em várias áreas. Se você pegar, por exemplo, a elevação da condição da mulher, se você pegar qualquer civilização antiga, seja ela o judaísmo, o Egito, China, qualquer uma, outra mulher era tratada de forma bastante negativa, inclusive o próprio judaísmo, que era detentor da moralidade. Então, Jesus de Nazaré, com o exemplo da mulher samaritana, eleva a condição da mulher. Se nós formos ler, por exemplo, Medeia de Eurípides, nós vemos como era a situação perversa que era tratada a mulher. Mas com Cristo e o cristianismo, essa situação é totalmente mudada. E não só na situação da mulher. Se você for pegar, por exemplo, os hospitais, é interessante que civilizações como de Roma, Grécia, não tinham hospitais. Mas graças ao cristianismo, mais especificamente no Concílio de Nicéia, você tem a caridade como instituição de fazer o bem ao outro sem esperar nada em troca. Os hospitais nascem, portanto, como uma instituição do cristianismo. Do ponto de vista intelectual também, o cristianismo eleva muito a condição da humanidade. As universidades são um exemplo disso. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford foram todas criadas como instituições cristãs. O lema original da Universidade de Harvard, que é a melhor e maior universidade do mundo, para que o senhor tenha uma ideia, é verdade para Cristo e a Igreja. Então, nas mais diversas áreas que o senhor quiser falar, nós podemos demonstrar isso. Não só nisso, a ciência é outro exemplo. Nós temos o aparecimento de ciência moderna de forma relevante unicamente em países de matriz cristã, porque o cristianismo dá a perspectiva de que o mundo é inteligível e, portanto, a empreitada da ciência de tentar descobrir o padrão de inteligibilidade do mundo se torna possível. Então, nas mais diversas áreas, caso o senhor queira enfatizar uma especificamente, nós podemos nos debruçar sobre essa área e fica bastante claro que o cristianismo é responsável, sim, pelo avanço moral da humanidade. A grande questão é que a moralidade ela é diferente para todo mundo. Certo? A minha moral é diferente da sua, diferente da outra. A moralidade avançou em todas as partes do mundo, inclusive onde não há cristianismo. Então você dizer que a humanidade, que o cristianismo é responsável pela moral na humanidade, já é um erro por si só. Porque um dos países que até os conservadores brasileiros colocam como grande detentor de moral não é cristão, que é o Japão. A China não é Japão, não é cristã. Diversos países do mundo árabe, diversos países. É óbvio que o cristianismo tem influência na sociedade porque somos cristãos ou somos criados num país com 90% de cristãos, né? Tanto da Igreja Católica quanto depois vieram as igrejas protestantes para cá, tiveram influência nisso. Mas isso é a nossa influência. A influência não uma humanidade como um todo não dá para falar. É óbvio que Jesus Cristo apareceu e ele implicitou uma moral que o cristão leva para cima, leva para si. E isso influencia o mundo, assim como outras morais influenciam a nossa também. Então não dá para falar que eles são morais nesse sentido. O senhor acabou de dizer que o cristianismo e Jesus Cristo elevaram a condição. Então como é que o senhor conclui que é óbvio não dizer que ele elevou a condição moral? Do cristão. Da sociedade como um todo. Não, porque tem uma sociedade que não é cristã. Mas a existência das universidades é graças ao cristianismo. A existência da ciência é graças ao cristianismo, independentemente da percepção e visão de mundo do cientista. O cientista pode ser ateu, satanista, islâmico, mas o exercício da ciência se dá graças ao pano de fundo do cristianismo que fez com que se desenvolvesse. Eu acabei de dizer ao senhor que as universidades foram criadas graças a isso, independentemente da visão de mundo que a pessoa tenha. Se há aqui pessoas que não sejam cristãs e vão para a universidade, eles estão sendo favorecidos por um avanço conquistado pelo cristianismo. Esse é um dado objetivo. Outro dado que o senhor tocou, mas é uma outra questão, é que, embora a expressão de moralidade possa ser diversa de cultura para cultura, a fonte da moralidade é objetiva. Do contrário, seria simplesmente uma questão de força, de poder. A fonte da moralidade é objetiva. Até porque, se há um bem absoluto, é porque há um mal absoluto. E se há um bem e um mal absoluto, é porque há uma lei moral objetiva a partir da qual você diferencia o bem do mal. E se há lei moral objetiva, é porque há um legislador moral objetivo, que é Deus. Mas essa é outra questão. Não me pareceu, respeitosamente falando... Professor Walter, muito obrigado, viu?